a explicação. Então, o mito na antiguidade tem esse papel de explicação. E ele também tem esse papel de transmissão de valores. Quando nós olhamos para a nossa realidade atual, nós também temos os nossos mitos. Nós temos quem? Os nossos heróis, que nos transmitem esses valores. Normalmente, quem que é um super-herói? Aquela pessoa que tem poderes extraordinários, seja de nascimento, ou seja de alguma forma que ela adquiriu, e ela abre mão da própria vida em prol do todo, em prol da coletividade. Então ele nos transmite esse valor de pensar no coletivo, de pensar nas outras pessoas, de ser uma pessoa altruísta, né? De formas diferentes, com aplicações diferentes, amplitudes diferentes, nós ainda hoje na nossa sociedade nós percebemos esses mitos e nós transmitimos, passamos esses mitos. Essa fantasia, ela ainda faz parte do nosso dia a dia. Voltando ao quadro, então quando nós pensamos nesse senso comum, ele também pode ser chamado de conhecimento empírico ou de conhecimento popular. Por quê? Porque ele aceita as verdades instituídas. O que isso quer dizer? Isso sempre foi dessa maneira, eu sempre ouvi dizer assim, então vamos continuar fazendo isso dessa mesma forma. Eu aceito sem questionar, sem pensar. Então ele é um conhecimento que ele é adquirido por meio dessas vivências construídas no nosso dia a dia e que se dá por essa relação e por essa interação contínua com o meio ambiente ou com o meio social que nós vivemos. A partir dessas relações, a partir dessas interações, nós construímos. E esse conhecimento, ele é construído por tentativas que resultam em erros ou em acertos. Por isso também que ele é chamado de conhecimento empírico, né? Porque ele parte dessas tentativas que resultam nos erros ou que resultam nesses acertos. Aí você pode pensar, mas então essa tentativa não é pertinente ao conhecimento científico? É uma tentativa diferente, é uma experimentação diferente. O conhecimento científico, ele parte ali de uma perspectiva bem sistematizada, bem organizada. O senso comum não, são tentativas que às vezes dão certo e às vezes não dão certo. Então vamos pensar num exemplo, né? Você já deve ter ouvido que chá de boldo é bom para quando você está ali com mal-estar no fígado, mal-estar no estômago. Como é que se chegou a essa perspectiva, né? De repente, lá atrás, uma pessoa estava sentindo mal-estar e pensou, vou fazer um chá de camomila, vamos ver se melhora. A camomila não melhorou, não, mas eu fiquei mais tranquila, então pode ser que camomila tenha uma propriedade calmante. Vou tomar um chá de hortelã. Chá de hortelã também não melhorou. Então vou ferver um boldo. Fervi o boldo, melhorou, então eu sei que quando eu tô com aquele mal-estar, eu tomo boldo. Por quê? Não sei. Eu sei que existe aquela característica, então são tentativas que resultam em erros e acertos e a partir daí a gente reproduz. Esse senso comum, às vezes, também a gente acaba propagando, divulgando, né, questões que nem sempre são verdades. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Existem muitas coisas, por exemplo, gato preto dá azar. E aí as pessoas têm um receio em relação ao gato preto. Ou então, a gente não pode tomar manga com leite porque faz mal. Mas por quê? Não sei, faz mal. E aí quando a gente vai buscar a origem, existem alguns pesquisadores, algumas histórias que dizem que essa história da manga com leite veio lá atrás da época da escravidão, que nas fazendas existiam muitos pés de manga e também existia ali o gado. Para que os escravos não pegassem a manga e não tomassem o leite, os senhores faziam o quê? Não pode misturar manga com leite, porque senão vai fazer mal. Dessa forma, a gente acaba reproduzindo, propagando essas ideias que na maioria das vezes não tem fundamentação, que a gente não consegue explicar. Voltando ao quadro, então quando nós pensamos nesse senso comum, ele se baseia nessa educação informal, que é transmitido de geração em geração.
Minha avó ensinou para minha mãe me ensinou e eu vou passar para frente aquele conhecimento. Mesmo quando consolidado com uma convicção, cultura ou tradição, ele ainda é ametódico, assistemático e nós podemos dizer também que ele é acrítico. Se e somente se nós levarmos em consideração os métodos e técnicas científicos. O prefixo a, ele nega a palavra. Então, o conhecimento do senso comum não tem método, não parte de perspectivas, de um sistema organizado. E é um conhecimento que não critica. Quando eu olho para as questões científicas e tomo isso como uma comparação. E ele pode ser o primeiro passo para fomentar uma pesquisa científica. Então, quando eu olho para aquela determinada questão, que eu acabo reproduzindo, que eu acabo falando sobre aquilo, aquilo pode me intrigar e eu posso pensar, quer saber? Vou pesquisar sobre isso para saber de fato a origem dessa questão, por que é que nós acreditamos nisso. Então, essas são as características do senso comum. Conhecimento filosófico. Quando nós pensamos no conhecimento filosófico, ele é aquele conhecimento que nos leva a refletir, a pensar, a questionar, a criticar. Mas não é a crítica somente pela crítica. Eu vou olhar aquilo ali e eu vou criticar. Por quê? Não sei, quero criticar. Não, o conhecimento filosófico, ele parte de um método pré-estabelecido. Ele é um conhecimento que ele é organizado, que ele é sistemático, que ele tem os seus pressupostos bem estabelecidos para que seja possível olhar e questionar. Então, se o senso comum ele é aquele conhecimento que aceita aquelas verdades instituídas e reproduz aquilo, o conhecimento filosófico não aceita essas verdades. Ele olha, pensa, reflete, para que então seja possível dizer, olha, isso é verdade ou não, nós precisamos olhar de uma maneira diferente. Então, o conhecimento filosófico é aquele conhecimento que nos leva a quê? A pensar, a refletir sobre os determinados assuntos, fenômenos, fatos que perpassam a nossa realidade. Lá no quadro. Então, o conhecimento filosófico, ele se questiona a respeito dos fenômenos. Ele estimula uma análise para que seja possível resolvermos os problemas. Então, a gente analisa, a gente pensa, a gente reflete. E ele parte de um método bem estabelecido, que é o método filosófico. Ele parte do método racional, ou seja, ele usa a razão, no qual se prevalece a dedução. Então, o conhecimento científico, ele também usa a razão, mas por meio da experimentação, ele chega às suas respostas. Já o conhecimento filosófico chega às suas respostas por meio do quê? Por meio da dedução. Então, quando nós pensamos na filosofia, a filosofia, ela é aquela ciência que não aceita uma verdade antes de questionar. E aí nós precisamos ter muito cuidado que muitas vezes nós reproduzimos ideias que vêm do senso comum a respeito daquilo que é filosofia. Você já provavelmente deve ter ouvido uma pessoa falar assim, aquele cara ali tá só filosofando. Ele fica falando e não fala nada, tá só divagando. A gente precisa desconstruir, deixar de lado essa ideia que a filosofia é simplesmente ficar falando coisas sem sentido. Isso é uma ideia errada que é transmitida pelo senso comum. A filosofia nos auxilia a pensar problemas reais, a pensar problemas que são pertinentes ao nosso dia a dia, que são pertinentes à nossa realidade. Então, nos ajuda a olhar e pensar, mas por que é que eu sempre ajo dessa forma nessa determinada situação? Isso não precisa ser dessa forma, isso pode ser construído de uma outra maneira. Então, a partir do questionamento, nós conseguimos construir um outro posicionamento, conseguimos construir uma outra perspectiva, uma outra visão de mundo. Lá no quadro, portanto, quando nós falamos nessa filosofia,
A filosofia, ela desenvolve no ser humano a capacidade de quê? De raciocinar sobre as coisas, de refletir sobre elas, possibilitando com isso uma construção coerente de respostas. Então, a partir da reflexão, a partir do raciocínio, a partir da lógica, eu faço uma construção que é coerente da minha realidade. Ela remete ao esforço da razão pura para questionar os problemas que envolvem os seres humanos e discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, recorrendo a quê? Recorrendo à razão para que seja possível fazer esse discernimento, para que seja possível fazer essa reflexão. Então a filosofia, ela busca questionar sobre o quê? Sobre a existência, sobre relações conceituais, sobre a linguagem e princípios que servem como base para orientar as nossas ações. Portanto, se questiona o quê? Se questiona problemas reais, problemas do nosso cotidiano. A filosofia, ela não pode ser confundida com devaneios ou com reflexões sem sentido, uma vez que ela questiona o quê? Problemas reais, utilizando a razão com vistas a alcançar uma explicação sobre os fenômenos de uma maneira que seja acertada, de uma maneira que seja uma maneira coerente. E aí nós temos, uma filósofa, Marilena Chauí, que nos diz que é necessário que a gente desenvolva uma atitude filosófica. E o que seria uma atitude filosófica? É quando o indivíduo, ele indaga, ele interroga a si mesmo. Então, por que eu defendo determinados princípios? Por que eu adoto determinadas atitudes? Por que eu defendo determinado ponto de vista? E aí ela nos diz que essa atitude filosófica, ela pode ser tanto positiva e também negativa. O que é uma atitude filosófica positiva? É aquele momento que eu indago sobre a razão das coisas, que eu busco compreender o que são as coisas que cercam a vida de cada um e de onde vieram aquelas ideias que nós achamos adequadas. E quando essa atitude filosófica, ela é negativa, é quando eu nego o senso comum, quando eu nego aquilo que já está estabelecido como verdade. E quando eu penso em filosofia, eu preciso pensar também em ética. O que é a ética? É um conjunto de valores, noções e princípios que servem como base para orientar a vida moral das pessoas e das sociedades. Então, são questões que estão interligadas, que nos levam a quê? A refletir, a questionar, a pensar sobre as diferentes questões que nós conseguimos perceber no nosso dia a dia. Essas são as características do conhecimento filosófico. Conhecimento científico. Ao pensar no conhecimento científico, nós precisamos compreender que ele é um conhecimento que é sistematizado, que é um conhecimento que parte de métodos, de normas específicas que orientam o seu desenvolvimento. Mas as sociedades, elas não foram sempre orientadas a partir desse conhecimento científico. O conhecimento científico, ele tem seu surgimento ali, juntamente com o surgimento da Idade Moderna, quando nós percebemos a queda, quando nós olhamos ali para a parte ocidental, quando nós percebemos, então, a queda do teocentrismo e a ascensão do antropocentrismo. Para que a gente consiga entender isso, nós precisamos retomar o quê? A ideia lá das revoluções burguesas. As revoluções burguesas, elas marcam a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Lá na Idade Média, o que era predominante? O conhecimento religioso, o conhecimento teológico. Ou seja, tudo que nós conhecemos vem de Deus. Deus é que nos permite saber, nós não podemos buscar outras formas de conhecer. Quem ousou buscar essas outras formas de conhecer foi até veementemente punido por essas instâncias religiosas que eram poderosas ali na sociedade. As revoluções burguesas são Revolução Francesa, Revolução Industrial e Iluminismo.
De uma maneira muito simples, a Revolução Industrial muda o que é a forma de produzir da sociedade. Se lá na Idade Média a produção era predominantemente agrária, na Idade Moderna a produção passa a ser predominantemente industrial. A Revolução Francesa, ela muda o que é a administração da sociedade. Então, se lá na Idade Média nós tínhamos o quê? A monarquia absolutista, o rei governa soberano a sociedade, a igreja tem forte influência. Na Idade Moderna nós percebemos a queda dessa monarquia absolutista e a ascensão do Estado moderno burguês, que é mais ou menos essa divisão de poderes que nós conseguimos perceber hoje na nossa sociedade. E o Iluminismo? O Iluminismo, ele marca essa mudança de pensamento. Então, se lá na Idade Média o que vigorava era o teocentrismo, Deus no centro do conhecimento, Deus no centro das explicações, com a Idade Moderna e posteriormente com a Idade Contemporânea até os nossos dias de hoje, nós percebemos o quê? O homem no centro das explicações, no sentido de que o conhecimento ele não é mais limitado, ele não é mais determinado somente por aquilo que a igreja, que os preceitos divinos nos permitem conhecer. Os indivíduos buscam novas formas de conhecimento e aí nós percebemos a ascensão desse conhecimento científico, que busca, que faz experimentações, que vai buscar validade. Então nós percebemos também a transformação da sociedade a partir da ascensão, da construção dessa nova forma de conhecer, de pensar a sociedade. Lá no quadro, quando nós pensamos então nesse conhecimento científico, ele nasce a partir dessa evolução desse modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista que surge também a partir do quê? Da modernidade. Antes a sociedade era o quê? Era uma sociedade feudal. Essa sociedade capitalista se desenvolve a partir dessa modernidade, se fortalece e é o tipo de sociedade que nós percebemos ainda hoje. Nesse contexto de transformação da sociedade é que nós percebemos o fortalecimento desse conhecimento científico. Quando nós pensamos em ciência, a ciência ela determina o seu objeto específico de investigação e cria um método confiável pelo qual estabelece o controle desse conhecimento. Então, esse conhecimento científico, ele parte dessa perspectiva desse controle, de um conhecimento que é verificável, que é confiável. Esses métodos rigorosos possibilitam estabelecer um conhecimento sistemático, preciso, causal e objetivo que permite a descoberta de relações universais entre os fenômenos, a previsão de acontecimentos e também a ação sobre a natureza de uma maneira mais segura. Então, o conhecimento científico ele é esse conhecimento que parte dessas perspectivas, desse sistema, desse método preciso. Quando nós pensamos nesse desenvolvimento do conhecimento científico, nós precisamos pensar também no método científico, que é aquilo que nos auxilia no desenvolvimento de uma pesquisa. E aí, quando nós pensamos no desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, por exemplo, esse método científico ele é utilizado tanto pelas ciências naturais quanto pelas ciências sociais. E aí é claro que cada uma dessas ciências tem as suas características específicas, mas de uma maneira geral, quais são esses passos, né? Primeiro eu faço o quê? Uma observação, uma caracterização objetiva daquela realidade que eu vou pesquisar. Depois que eu faço essa observação, eu preciso pensar no meu problema inicial de pesquisa. Então, é o meu objeto, é aquilo que eu vou estudar. O que eu quero descobrir, desvendar com a minha pesquisa? Depois, eu preciso delimitar o meu tema. O meu tema, ele precisa ficar específico. Por exemplo, se eu vou estudar educação, ele é uma realidade muito ampla. Então, eu preciso deixar mais específico qual é o aspecto, qual é o setor da educação que eu vou estudar. Por isso que eu delimito o meu tema. Depois eu
penso na constituição das minhas fontes. Então, eu vou buscar o que já foi escrito, o que já foi publicado sobre aquele tema, quais são as fontes que estão disponíveis para que eu utilize como embasamento. Então, eu faço o planejamento da minha pesquisa. Né? Quanto tempo eu vou precisar para desenvolver a minha pesquisa? Em quanto tempo eu vou desenvolver cada etapa da minha pesquisa? Aí eu levanto as minhas hipóteses. O que são as minhas hipóteses? É aquilo que eu acho que eu vou encontrar com o desenvolvimento da minha pesquisa, o que eu acho que vai acontecer com os meus dados. A partir daí eu faço a minha experimentação, se isso for pertinente, ou eu coleto os meus dados, se eu tiver uma população específica. Depois disso, eu faço o que? Eu analiso os meus dados. Então, o que é que eu encontrei com a coleta dos meus dados? O que é que eu encontrei com a experimentação que eu fiz? Eu encontrei a minha hipótese, ela foi confirmada ou ela foi negada? Tudo isso eu coloco aonde? Lá na minha conclusão. Então, é o momento que eu falo o que eu encontrei, o que eu de fato consegui fazer com o desenvolvimento da minha pesquisa. Quando eu penso, então, nesse conhecimento científico, ele é um conhecimento que é o quê? Sistemático, preciso, causal, que parte de um método bem delimitado, bem determinado, para que se possa buscar e construir esse conhecimento. A aplicabilidade do conhecimento científico. Vamos agora para a resolução da nossa situação-problema. E a situação que nos orienta é a situação do Gustavo. Ele é um morador de um bairro na cidade de Molhados e ele percebeu que o racionamento de água naquele bairro tem incomodado a população. Então, tem levado muitos problemas para aquela população. Como se não bastasse esse racionamento, as pessoas começaram o quê? A armazenar água de uma maneira errada, e aí eles perceberam outro problema do bairro, dengue. A água armazenada de maneira errada causa dengue. Então ele foi percebendo diversos outros problemas no desenvolvimento da sua pesquisa e o Gustavo precisou pensar em quê? Em novas soluções, em novas propostas, para que fosse possível ele tentar sanar o problema daquele bairro a partir do projeto que ele está desenvolvendo juntamente com aquela empresa que financia esses desenvolvimentos de projetos. Então, lá no quadro, quando nós olhamos para essa situação, diante da escassez de água no bairro, os moradores estão passando por dificuldades para encontrar até mesmo água potável. Os estabelecimentos que tinham essa água estavam vendendo a preços abusivos, além de terem grandes filas de consumidores. Uma moradora procurou Gustavo para sugerir a construção de poços artesianos a fim de atender a comunidade local. O Gustavo ele gostou da ideia, mas por ser uma questão diretamente ligada à saúde, ele sabia que iria requerer a busca de informações a respeito para que ele pudesse inserir essas questões ali no seu projeto. Então, de que forma o Gustavo poderá avaliar a possibilidade de construção desses poços artesianos, bem como os procedimentos necessários para essa realização, utilizando o conhecimento científico. Então, com base no conhecimento científico, de que forma o Gustavo vai poder propor a construção desses poços artesianos? Ele pode simplesmente olhar e falar, nossa, que legal, é uma ideia muito boa, vou colocar no projeto. Provavelmente esse projeto vai ser negado se ele não levar as evidências de que é possível fazer essa construção. Então ele não pode ficar ali naquela ideia do senso comum de que isso vai ser muito bom, mas não mostrar uma solução, não mostrar de que forma isso é possível fazer. Então o Gustavo ele precisa o quê? Se planejar, ele precisa se programar para que ele consiga cumprir diferentes etapas, para que ele consiga levar uma demonstração por meio daquele projeto para aquela empresa e para que essa empresa financie o desenvolvimento do projeto e até mesmo a construção desses poços artesianos, caso seja possível. Então, o que o Gustavo tem que buscar?
Existe um local adequado no bairro para construir esses poços artesianos? Ah, existe. De quem é a propriedade desse local? É da prefeitura. Então a gente precisa conversar na prefeitura para ver se ela libera esse terreno. Precisa de um profissional capacitado para fazer a análise do local, para saber se de fato ali, construindo aquele poço artesiano naquele local, vai levar uma melhoria, um benefício para aquela comunidade. Então é um trabalho muito amplo, que precisa ser muito bem delimitado, muito bem pesquisado anteriormente, para que no momento de construção daquele projeto, ele seja eficiente, ele seja eficaz. E esse projeto venha a sair do papel, né? Não fique só ali naquela idealização. Então, lá no quadro, o Gustavo, ele deverá recorrer ao conhecimento científico, pautando-se em quê? Provas, evidências, em demonstrações. Então, primeiro ele tem que fazer o quê? A avaliação do local. É possível construir poços artesianos naquele local? Ah, é possível. O solo é adequado, o local é adequado. Depois, ele precisa levantar as hipóteses. Onde serão construídos esses poços artesianos? De quem que é esse terreno? A prefeitura vai doar o terreno? A prefeitura vai ajudar nessa construção? Depois ele precisa testar as hipóteses e analisar os dados. É possível que seja feita uma análise prévia para que aquela informação seja uma informação mais consistente, mais coerente, inserida no projeto. Ele poderá ainda contar com o apoio da reflexão filosófica, que possibilita agir eticamente com vistas a garantir o cumprimento de todas as determinações necessárias com relação à saúde para a construção desses poços artesianos. Então é uma coisa que o Gustavo precisa fazer em conjunto com outros profissionais, profissionais que sejam capacitados e o auxiliem ali naquele momento de construção. Então, testadas todas essas possibilidades, o Gustavo terá condições de compreender todos os dados da comunidade do local, a fim de verificar se e como é possível realizar tal ação. Esse cenário precisa ser baseado nas evidências e não naquilo que eles acham que pode ser. Por isso, a necessidade de pesquisas, análises e demonstrações. Portanto, o conhecimento científico, ele pode e deve ser aplicado no nosso dia a dia para auxiliar, para facilitar o nosso desenvolvimento, para facilitar a nossa vida, para nos auxiliar a resolver questões que são pertinentes e que muitas vezes levam dificuldades para o nosso dia a dia. Então, partindo dessas perspectivas, desses pontos, é possível que o Gustavo verifique essas informações e então consiga analisar se é ou se não é possível a construção desses poços artesianos ali naquela comunidade. Vamos agora para a nossa interação. A sua participação é muito importante, então envie suas dúvidas, suas considerações. E imagine uma pessoa que todos os dias pela manhã assiste aos noticiários televisivos como forma de se manter informada e consciente dos principais problemas que atingem o local onde ela mora. Você afirmaria que com isso essa pessoa formou uma concepção crítica sobre os fenômenos e os fatos? Então, será que uma pessoa que assiste o jornal todo dia, ela forma uma concepção crítica sobre aquilo que ela está assistindo? Envie suas contribuições e nós voltamos daqui a pouco.
pessoal, será que uma pessoa que assiste a um jornal todo dia, ela forma uma concepção crítica sobre os fenômenos e sobre os fatos? Vi que vocês ficaram aí um pouco em dúvida, alguns disseram que sim, outros que não tinham certeza, alguns disseram que não. Nós precisamos saber que quando a gente assiste a um noticiário, quando a gente ouve uma notícia no rádio, quando a gente lê alguma coisa, de repente num jornal, mas isso principalmente na TV e no rádio, existe um tempo específico que aquela notícia ela pode ser veiculada. Então, normalmente é necessário que se faça o quê? O corte. Então, a informação, ela é muito ampla. E ali a gente tem um tempo determinado que a gente tem acesso àquela informação. Então, para que a gente tenha de fato uma opinião crítica, consciente, coerente a respeito de um determinado fenômeno, nós precisamos sempre buscar diferentes fontes de informação. Ah, estão falando ali a respeito de um determinado assunto. Então, vou buscar outras fontes, vou fazer uma busca, vou procurar se tem algum artigo, se tem uma outra publicação, para que eu tenha uma visão do todo, para que eu tenha uma visão ampla sobre aquele assunto e, a partir daí, eu consigo formar a minha opinião crítica. Quando eu só recebo uma informação, então, se eu estou ali só assistindo TV, recebendo aquela informação e absorvendo, eu só vou reproduzir aquilo, eu não estou pensando. Então, quando eu formo a minha opinião crítica, eu preciso olhar as diferentes esferas, os diferentes ângulos daquela mesma questão, pensar, refletir e, a partir daí, formar o meu ponto de vista a respeito daquilo. Agora, então, nós estamos chegando ao final da nossa teleaula, nós vamos retomar algumas questões que nós trabalhamos no desenvolvimento da nossa aula de hoje, lá no quadro. Então, quando nós pensamos lá no senso comum, ele é aquele conhecimento que aceita aquelas verdades instituídas. Ele absorve aquilo e reproduz. A filosofia, ela indaga, ela questiona os motivos das pessoas aceitarem aquilo como pronto. Então, a filosofia, ela não é uma mera reflexão sem sentido. O seu papel é oferecer condições para que, por meio da reflexão, da razão, da análise, da crítica àquilo que já está instituído, nós possamos buscar alternativas que considerem aspectos não conhecidos ou não pensados anteriormente. Então, é ressignificar a realidade, é olhar de um outro ângulo. O nascimento científico ele está situado ali em meados do século XVI, XVII e acontece dentro de um contexto histórico e social que é determinado principalmente pela gênese desse modo de produção capitalista. Então, era preciso um conhecimento que explicasse, por exemplo, como incrementar o desenvolvimento dessas forças produtivas e os mitos, a religião, o senso comum e nem a filosofia davam conta de fazer isso. O método científico ele segue etapas para que por meio dessas etapas haja condições de construir uma visão mais próximo da verdade possível. Então, esse método científico, ele busca o quê? A razão, o porquê das coisas por meio da experimentação, da verificação. Essas são questões que são importantes de serem recordadas que nós trabalhamos no desenvolvimento da nossa aula. E agora nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Foi um prazer estar aqui com você. Nós nos encontramos semana que vem. Um abraço e até lá!